mesa e o debate está com vocês agora. Muito obrigada. Bom, certamente nós não seremos os debatedores. Vou usar o microfone para vocês? Acho que vocês acham que não precisa? Vocês ouvem bem lá? Então, eu disse que certamente, certamente nós não seremos os debatedores de Harvard, de Wiley, mas vamos tentar discutir com vocês este filme que eu sim, já vi várias vezes e eu considero que ele é um marco, se a gente analisa, não só no aspecto de direito, no aspecto de lutas de classe, lutas raciais, mas também, se vocês observaram, da fala, da argumentação. É interessante que aqui no Brasil nós não temos esse costume de debater, ao menos que eu conheça de universidades, as muitas, porque eu andei por aí, não há esse hábito de promoverem-se debates para que os alunos apresentem argumentações. Mas nunca é tarde, quem sabe, para começar, né? Quem sabe o curso de Direito da UNE um dia comece a fazer esses debates com argumentações, etc. Então eu não vou me ater ao filme em si, nem ao aspecto jurídico-racial que o doutor Antônio vai analisar, mas vou tentar discutir um pouco com vocês sobre o aspecto da argumentação. Se vocês observaram, os alunos foram desafiados a discutir e argumentar. O que o professor iniciou? Veja, ele não era professor de línguas, eu até não consegui identificar se ele era filosofia, sociologia, o que ele era, né? Mas ele era um professor de debate, de argumentação. E o que ele faz? Primeira coisa que me chama a atenção nesse filme, o professor, ele desafia os alunos. E ele passa, após o desafio, a observar a reação dos alunos. Então, havia 45 alunos na turma. Ele ia escolher 4, seriam os debatedores. Quem é que ele escolheu? Ele não escolheu, aparentemente, não foram os melhores. Nem aqueles que se achavam superiores. Eu debati no ano passado, então eu sou bom. Ele não foi bom. Ele logo percebeu. Outro aspecto que ele leva em conta, a curiosidade, a falta de medo. Vejam, a menina que ela chegou e ela diz, por que você poderá ser a primeira mulher debatedora? Porque eu não sou diferente dos outros, respondeu ela. Então ela aceitou o desafio de ser uma mulher que ia debater. Coisa que nunca tinha acontecido, supremacia masculina. Então, esse aspecto de desafio que os alunos aceitaram. Outro aspecto, ele escolhe os alunos, o que ele passa a fazer? Treino. Se vocês observarem, uma rolha, mandou colocar uma rolha na boca e ficou repetindo, parecia quase um mantra. Tá? Quem é tal? Quem é Deus? Por que? Quem é o juiz? Por que é Deus? Por que o argumento? Por que tal? Ele pegou frases e se vocês observarem, se eu falo com alguma coisa na boca, não precisa nem ser uma rolha, pode ser uma caneta, que eu coloco aqui, o que eu me obrigo a fazer? Eu me obrigo a trabalhar a cartilagem vocal. A minha fala não será perfeita, como não era deles, mas eu aprendo 2 coisas importantes. Eu aprendo a trabalhar minha cavidade bucal, aprendo a trabalhar a língua, porque ela é obrigada a ser mais firme e forte,
e eu aprendo a abrir a boca para falar. E não falar de boca fechada, que parece que eu tenho uma batata quente na boca. Tá? Então, esse aspecto, o que ele fez inicialmente? Para poder ter uma boa fala. Ele preparou fisicamente os alunos para que trabalhassem. Ele, depois disso, começou a trabalhar. Veja que ele não trabalhou só em sala de aula, ele foi lá na beira do lago, no meio do mato, enfileiradinhos lá. Vejam, aqui eles têm que se submeter para fazer esse trabalho. Não é porque eu quero ser debatedor e eu logo sou. Não, ele os fez passar até privações, se vocês observarem. Tá? E outra coisa que ele começa, vocês, para terem uma premissa, uma propositura, ele diz, vamos fazer a proposição, a propositura, dar a ideia básica. O que eu preciso para ter uma ideia, mesmo que ela seja afirmativa, que ele chama, ou seja negativa? Vocês viram que toda a fala está sempre em cima disso. Eu tenho uma proposição afirmativa e a outro meu adversário vai ter o negativo. Eu posso ser chamado para defender um argumento ou para atacar o mesmo argumento. Então, o que ele exigia deles aqui? E vocês observaram qual foi a primeira coisa que ele fez? Quando a menina começou a tomar, ele pediu a fonte. Vocês viram? Importantíssimo isso. A fonte. Ou seja, o conhecimento. A mim aqui está a grande base de qualquer discussão. Eu não posso discutir se eu não tiver argumentos. E os argumentos eu vou tê-los pela minha leitura. Então ele diz, quando ele pergunta para a menina, qual é a sua fonte? O presidente americano. E onde você falou pessoalmente com fulano? Não, eu vi no programa Pé da Lareira, não sei como é que era o nome, programa Pé da Lareira, né? Tá? E ele questiona essa fonte, mas você tem como fonte alguma coisa que o presidente diz ao pé da lareira num programa de televisão? E ela, o que aconteceu? Ela se calou. Depois até o rapaz, o colega dela, disse assim, se você tivesse argumentado, ele não vai mentir, mesmo que seja ao pé da lareira. Mas faltou você ter força e coragem, faltou você ter argumento para defender a sua fonte. Então, o que ele diz? Para eu ser um bom debatedor, eu preciso de conteúdo, preciso de fontes fidedignas, não qualquer fonte, não pode ser um Facebook. Até posso ter como uma referência, mas para aprofundar. Então, o que são minhas fontes? Devem ser o que para eu ter um bom debate, uma boa argumentação? Eu preciso de uma fonte fidedigna, que sejam dados estatísticos, que sejam citações, que sejam exemplificações. Vocês viram que eles até na hora brigaram, porque um queria começar com o exemplo de Gandhi e outro do cara, aquele que não lembro agora o nome quem era. Tá? Então o que? Se vocês observaram em todo o debate, eles mantinham as fontes citadas. Porque fulano de tal, no ano tal, disse tal coisa. Porque ciclano afirmou tal coisa. Então, a fonte é importante para um debate e eu tenho que ter a citação. Tanto que vocês viram que eles sempre iam lá para o púlpito com papéis na mão. Eu não preciso saber tudo de cor, de memória. Eu tenho que poder consultar se eu tiver que ter minha fonte de consulta. Se eu quero um dado estatístico para não errar, eu posso olhar. E mais uma coisa que chamou a atenção, não é uma fonte só, várias fontes. Ou seja, para eu ser um bom debatedor, um bom advogado, eu preciso estudar vários autores. E não me basear num só. Porque se aquele minha fonte tiver alguma dúvida ou não estiver muito correta, o que vai acontecer? Meu oponente pode me derrubar. Aí eu posso citar outra fonte, agora se eu não tiver, eu perdi. Então, cuidado com isso. E se vocês observaram muitas citações, eles citaram frases, chegaram a citar frases em latim, tá? Então, a citação é importante também nesse aspecto. Outro aspecto que chama a atenção, não sei se vocês viram, a objetividade. Ninguém ficou enrolando. Eles falaram aquilo que é para ser. Por quê? Eles têm um tempo determinado para falar.
Tá? Num debate eu não vou ficar 2 horas eu discutindo, argumentando, falando, contando, tá? Não sei se vocês chegaram a observar. Então vejam que eles se organizavam sempre com a frase, a argumentação, enfim, o trabalho afirmativo, proposição, contra-argumentação. Tá? E vejam um outro aspecto que chama a atenção, que sempre eles tinham 2 tipos de debatedores, os palestrantes, que eram os principais, e os alternantes. Tá? Ou seja, o alternante quem era? O alternante era o pesquisador, bem no fundo, né? Que no fim acabou sendo o palestrante principal. Mas vejam que ele é alternante, ele é o pesquisador. E agora uma coisa que a mim chamou a atenção, vejam que para eles começarem a discutir, mesmo quem escrevia os argumentos era o professor. Porque depois não foi aceito isso, então eles até assim cria a situação, né, de impasse aí. Eles sempre estavam preparados pelo professor, o professor escrevia argumentos, eles defendiam e de repente na hora que o professor não está, quem tem que escrever os argumentos são eles. Então muda-se um tema para que haja realmente total liberdade. Mas vejam o quê? O trabalho feito pelo professor os capacitou a, em 48 horas, terem outro assunto, pesquisarem e apresentarem argumentos. E quando eles vão ao debate, uma outra coisa que chama a atenção, na proposição, por exemplo, o menino quando chega, ele dá logo um exemplo. Ele começa o final do debate, o grande debate, através de um exemplo. Ele cita os jovens que foram mortos, que foram fechados, e em 10 minutos a polícia atirou neles para matar as pessoas aquelas. E ele remete a uma reflexão. Então é interessante esse começo, dar um exemplo e remeter, ele remete, deixa para vocês pensarem se isso era tal coisa ou não era tal coisa. Tá? E depois, no decorrer do debate, vejam o que vai acontecer. Muitas interrogações. A interrogação é importante num debate, numa argumentação, porque ela faz as pessoas darem respostas e ver se aquilo que o falante, o palestrante está falando, vai depois responder, ou se aquilo que eu penso é diferente. Aí eu começo a pensar como é que eu responderia a essa questão. E como ele vai responder, como o opositor vai responder. Então, sempre que eu vou para um debate, eu tenho que ter várias perguntas e várias possíveis respostas. Porque se meu opositor responder assim, como é que eu me defendo? Se ele responder de outra forma, como é que eu me defendo? Então, esse aspecto da pergunta. Outra coisa que chamou a atenção bastante, o uso do humor e da ironia. Não sei se vocês perceberam. Até quando ele fala lá de Harvard, quando ele fala de tal coisa, né? Ele fala com humor e usa bastante a ironia. A ironia, se bem utilizada, é uma grande estratégia na argumentação. Outra coisa que se percebeu no final, sempre a ênfase dada nas palavras, nas frases, na ideia. Então não é o tempo inteiro falar gritando, falar tal. Mas falar mais pausado, falar mais devagar, mais baixo, mais alto. Então, esses aspectos. E o timbre de voz, que também naturalmente eu dou ênfase, e o suspense. Vocês viram que bem no final, quando o Júnior vai falar, o que ele faz? Até as pessoas começam a ficar um pouco apreensivas porque ele não começa. Ele deixa um silêncio, a importância do silêncio na argumentação. E quando ele começa a falar, ele vai bem falando com a voz timbre baixo, devagar, lento, mas ele criou aquele aspecto de suspense. Será que esse menino de 14 anos é capaz de defender um argumento? Ou será que ele vai agora amarelar, como você disse? Então ele criou aquele momento de argumento. Bom, para iniciar nossa discussão, eram essas considerações que eu queria ter feito. Passo para o doutor Antônio e depois abrimos discussão. Obrigado. Então, devido ao tempo, né, nos resta, eu quero fazer um resumo para preparar, então, depois para eventuais questionamentos. O filme também me instigou muito, por incrível que pareça, ainda não havia assistido.
A professora me propôs a aula conjunta, falou rapidamente sobre o título, acho que tema, mas não aprofundou detalhes nenhum. Então, para mim, ontem eu assisti o filme na sua íntegra e foi bastante impactante. Impactante por motivos óbvios, né, que cada um percebe, né, porque a essência por que permeia, né, o filme. Uma história muito parecida com a nossa, guardadas as proporções, com o que vivenciaram meus antepassados, com o que eu vivenciei como universitário, talvez até mesmo antes de ser universitário, como acessei a uma universidade. E o que me desafia hoje, o que muitas vezes até a minha carreira, meu cargo, faz com que eu viva em constante reflexão e sendo desafiado. Então, o filme realmente me trouxe bastante reflexão e questionamento. Não foi por acaso, quando fui recebido pela professora Lúcia, que falei que seria um momento de reflexão. Acredito que tenha sido a todos nós. No campo jurídico, em seguida vou adentrar, mas antes de chegarmos no campo jurídico, tenho que fazer alguma fala introdutória pelo tema que o filme propõe, que foi realmente, no fundo, uma questão sobre segregação racial nos Estados Unidos, evidentemente, Carolina do Norte, Carolina do Sul, 1935. E nós, Brasil, também vivenciamos um longo período, mais de 400 anos também de escravidão. E depois, numa transição gradual para uma liberdade, uma abolição, né, dessa escravidão. Mas com todas as mazelas, suas dificuldades, a falta de preparo, a falta de objetivo, perspectiva de vida para todos nós, ou essas pessoas que saíram, né, desse regime. Anotei, então, algumas questões até argumentativas, que a professora já abordou, porque o tema, mesmo falando no aspecto jurídico, no olhar jurídico, que eu vou fazer em seguida, ele comporta sempre essa dualidade. Essa questão, então, de eu ter o argumento e o contra-argumento, as razões e as contra-razões. Então, nós, no mundo jurídico, usamos muito e é permanente, é um princípio constitucional, o princípio do contraditório. Nós temos sempre que oportunizar, se alguém fez uma fala, alguém produziu um documento, que o outro tem essa possibilidade, em cima do mesmo tema, em cima do mesmo texto, do mesmo caso, trazer o contra-argumento. Então, é belíssimo o direito por isso, porque nem ali a Revolução Civil, né? A mudança através da Revolução Civil, com violência, sangrenta, ou com palavras, com atitudes, com gestos pacíficos. Então, em cima do mesmo tema, nós temos então as razões, contra-razões, para usarmos num sentido ou no outro, em cima do mesmo tema. E na questão, então, eu percebi o filme, desenvolvimento do filme, a questão de racial, nós percebemos crimes evidentes ali naquele transcurso do filme. Algo que eu anotei que me chamou muito a atenção foi a questão, então, da humilhação, a questão do constrangimento ilegal, essencialmente por questão de cor ou de raça. Então, é ficção, não foi baseado em história real, não vamos transportar para a nossa realidade a seguir. Então, nós vimos um exemplo de extorsão, por exemplo, valor por um atropelamento de um animal, ali, de um porco. Foi alguém, aquele cidadão com a família, na frente da família, dos seus filhos, foi extorquido. Houve uma extorsão ali para pagar valores indevidos. E mais ainda humilhado, de jogar um cheque no chão para juntar e ainda discutir se havia ou não fundos. Então, estou só pegando esse exemplo para mostrar assim, o quanto, né, de humilhação que se percebe no decorrer daquele filme e que, transportando para a nossa realidade, não raras vezes isso acontece. Já enfrentei trabalhos e processos, em seguida nós vamos chegar nessa questão então, do campo da humilhação por questão de cor. Mas voltando um pouquinho, perceberam a questão da discussão na universidade. Há pouco, esse ano, em maio, eu fui convidado então para ir a Brasília representar a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, num grande encontro, um encontro nacional de juízas e juízes negros. E me surpreendi, foi a convite da Júris, da nossa Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul,
com o convite, embora já há alguns anos magistrado. Perdi, até de certa forma, pela distância que se fica da capital e a sobrecarga de trabalho, perdi um certo... perdi o elo da ligação com o todo, com o grupo, né, de magistrados por alguns anos, agora recentemente. E aí a Júris me fez convite, pessoalmente, a vice-presidente, me senti muito feliz, muito honrado. E nós representaríamos em 2 juízes o Rio Grande do Sul. Aí ele escolheu um juiz e uma juíza negra. Para minha surpresa, só fazendo um resumo, na ativa nós estamos em 3. 3 juízes, eu e mais 2 juízas, que se declaram negros. Né? É um debate delicado, é um debate que traz argumentos e contra-argumentos, né? Razões e contra-razões, mas o que eu vi em Brasília, que nós nos deparamos em Brasília, que não é somente a realidade aqui do Sul, até porque é um estado com predominância europeia, né? Mas também na Bahia se percebeu assim que nós lá na Bahia ainda não tiveram um governador do estado negro. Isso só pincelando algumas notícias. Então, o que eu percebi na luta ali, na questão racial? Que havia, como é sabido de todos nós, né, a segregação bem marcante, evidente, lá, universidades negras, universidades de brancos. Mas aqui, o que nós vivenciamos, embora não existia segregação na forma americana dos Estados Unidos da América, mas nós temos ainda grande dificuldade de acesso e de inclusão. Argumentos e contra-argumentos. Pensando lá em Brasília, o que nós argumentamos num determinado sentido? Não, se o professor Antônio conseguiu, filho de um pedreiro, de uma doméstica, família de 7 filhos, conseguiu chegar a um curso superior, por que os outros não podem também fazer da mesma forma? Contra-argumento. Argumentos e contra-argumentos. Como foi que o professor chegou? Nós temos que partir de premissas verdadeiras para nós chegarmos a uma conclusão verdadeira. Já vimos que se nós incluirmos alguma premissa falsa, nós chegaremos a uma conclusão falsa. E eu pensava isso. Eu tive um debate da Semana da Consciência Negra, em novembro, e até hoje eu me lembro disso, me lembro até com um certo constrangimento, onde eu fui contra até mesmo a política de cotas. Ali no filme fala, o assistencialismo pode enfraquecer o trabalho, o assistencialismo pode fazer com que a pessoa não queira sair, ou não possa sair da sua situação precária, ou até mesmo de pobreza. Mas cheguei sem assistencialismo, cheguei pelo estudo, pela dedicação, pelas renúncias, muitas vezes até pelo sofrimento, muitas vezes até pela carência alimentar. Não tinha como chegar no dia 20, não tinha mais dinheiro para chegar no final do mês. E aí muitas vezes voltava da universidade, tomava um copo de água e ia dormir, porque a água eu tinha à disposição. Eu vou exigir dessa forma, que os outros negros também tenham que passar obrigatoriamente por todas essas dificuldades, fome, alguma situação que eu passei para ser um vencedor. E se nós seguirmos da forma como nós estamos lá em Brasília, nós chegamos à conclusão que nós levaríamos mais 150 anos, se tudo correr bem, para haver uma igualdade racial, uma igualdade educacional, racial, etc. Então, por isso eu quero... também são temas que nós falamos lá em Brasília, foram temas que eu consegui me convencer, já havia me convencido antes, e tentei convencer uma colega de que essas políticas afirmativas não era o que nós... não seria o ideal, não é o que nós queremos, mas é o necessário, num determinado tempo. Porque existem políticas afirmativas baseadas constitucionalmente para uma série de outras situações, assim como existiu inclusive nas universidades, para as universidades de medicina veterinária, se não me engano, agronomia, há alguns anos atrás, cotas. E nós temos uma grande resistência, argumentos e contra-argumentos são necessários para nós admitirmos, inclusive, que nós tenhamos cotas e que nós podemos ter acesso ao curso superior por esse caminho. Não seria o ideal, acho que seria o ideal fazer uma educação igual, como diz lá no filme, porque os livros têm valores diferentes para a educação infantil negra, educação infantil adulta, lá nos Estados Unidos, vamos transportar para cá. Quero uma educação básica de qualidade, uma educação fundamental de qualidade, para que não tenhamos essa inversão quando chegarmos ao curso superior. Fizemos uma escola básica, escola fundamental pública, e temos acesso à escola universitária particular.
Aí vem os argumentos e contra-argumentos. Não, porque o professor se dedicou, o professor estudou, enquanto outros estão ali querendo fazer festas, sei lá, bebendo, não trabalhando, são argumentos. Mas eu posso chegar a uma conclusão falsa. Então, pelo tempo, eu vou fazer essa rápida preparação e enfrentar a questão jurídica. O que nós temos combatendo, ou quem sabe, possibilitando esse acesso, evitando que nós tenhamos essas segregações em clubes, escolas, etc, etc. Ou que nós venhamos aqui humilhar alguém por sua cor, por sua etnia. Então, o projeto de conhecimento de cada um de vocês, nós temos na nossa Constituição Federal, que veda todo e qualquer tipo de discriminação, mas que tornou o crime imprescritível esse tipo de conduta no nosso país. Isso que nós vimos aqui há pouco, que nós assistimos no filme. Então, nós temos a Lei 7.616, de 5 de janeiro de 89, que define os crimes resultantes de preconceitos de cor ou de raça. Essa lei, o que veio fazer? Ela veio trazer uma certa proteção, uma certa... que não vai... como dizia no filme, como diz no filme, a lei pode ser justa ou injusta, ela pode ser aplicável ou não aplicável, ela pode ser respeitada ou não, mas o que acontece? Temos que mudar consciência, mudar crenças, e ia ter uma lei aí para direcionar. Essa lei, então, veio vedar todo esse tipo de discriminação de acesso a clubes, etc., escolas, em uma série de situações. Pelo tempo, também não vou entrar em detalhes. E temos ainda no Código Penal, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que incrimina a humilhação, a injúria racial. Que eu foco agora, nós estamos falando especificamente em raça, mas existem também proibindo outros tipos de discriminações, né? Mas vamos focar aqui. Então, nós temos amparo constitucional, amparo legal, e existem processos, já trabalhei em processos e vou trabalhar em muitos outros, e infelizmente dentro das nossas universidades ainda permeia esse tipo de comportamento injurioso. E só para fazer o fecho, para abrir para o debate, há um ano atrás, numa universidade UPF, em Passo Fundo, numa festa acadêmica, a minha filha foi vítima, por incrível que pareça, de um estudante de medicina e de um estudante de direito, de injúria racial. O que fizemos? Estamos usando o devido processo legal. Não sei qual vai ser o resultado, mas nós não podemos escalar, nós não podemos silenciar. Nós temos que viver harmonicamente, como irmãos, nos respeitando, mas é respeito, independentemente de cor, independentemente de raça, credo, né? É isso que eu respeito. Não podemos criar também algo inverso, né? Uma discriminação inversa. Não. Tanto que é bela a miscigenação que nós temos, é belo mas ainda existem questões pontuais que nós temos que julgar ou sofrer como vítima. Então, só levando essas questões históricas rapidamente, pessoal, porque foi impactante, né, de ver o filme, mas jurídica, que nós temos um instituto baseado constitucionalmente, temos remédio jurídico, que não seria o ideal, não seria o justo, seria bom uma mudança de crença comportamental, de convívio, né, de seres humanos que somos. Agradecido nesse momento inicial, professora Lúcia, pela ideia, foi um grande enriquecimento, com certeza, a todos nós, porque nós vivemos aprendendo, nós somos eternos, seremos sempre eternos aprendizes. E hoje foi mais uma manhã, com certeza. Eu já comecei ontem a refletir e hoje até chegar um momento de emoção, de lembrar, né, toda uma trajetória, todo um passado, e toda uma felicidade que eu vejo de nós estarmos convivendo e caminhando no mesmo campus, sendo até, quem sabe, referencial, ou até mesmo de vencer preconceitos, da gente reanalisar conceitos. Fico muito feliz, que já disse em sala de aula. Eu volto a palavra, então, à professora Lúcia, à professora Helena, para o debate. Abrimos um debate, então? Alguém gostaria de se manifestar? Eu só queria perguntar, qual o número da lei, professora? A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89. Essa define os crimes resultantes do preconceito de raça e cor. E ainda no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, que vai ser sobre a injúria. O que é essa diferença, né? A injúria é tu humilhar a pessoa em razão da cor.
Então, usa a cor para humilhar a pessoa. Não deveria estar aqui porque teu lugar não é aqui, porque tu é macaco, que é isso e tal. Enquanto que o crime é aquele, só resumindo, a impossibilidade de acesso. Não, tu não vais frequentar isso aqui por ser negro, por ser... hoje nós estamos tratando especificamente, né, da questão da negritude. Mas esses dois instrumentos, claro que temos o Estatuto da Igualdade Racial, temos o Estatuto do Idoso, né, temos outros remédios, outros institutos, né, que também tratam da mesma questão. Eu fui no básico, Constituição, as leis, né, e depois nós temos os outros estatutos também. Da Igualdade Racial, 2010. Né. Mais alguém? Quem gostaria de discutir alguma coisa, levantar uma questão para debate? O professor acabou de dizer, né? A gente trabalhou essa questão da injúria em sala de aula e é triste ver, né? Porque até a gente viu o filme, achei muito emocionante também, como o senhor juiz falou, da filha promovendo. E a injúria racial, ela é corriqueira, né? E a gente, né, no tempos modernos que estamos, receber isso é uma imensa tristeza, né, em saber que acontece isso. E hoje em dia, até que eu marquei aqui, que Santo Agostinho diz que uma lei injusta, ela não é lei alguma. E nesse caso, às vezes, ela acaba sendo muito injusta, porque se pegar um caso diferente de injúria, quando é um caso de um famoso, ela sempre tem uma resolução, já quando é no caso de um negro e pobre, ela nunca tem uma resolução. Eu acho que isso é questão muito da sociedade, né? Aceitar a diversidade, aceitar as pessoas como são, porque no artigo a gente diz que somos iguais perante a lei, todos, e não importa a cor. E eu achei muito bonito o filme e achei interessante a prof colocar isso pra gente em debate. E foi muito legal, né, professora? Complementando o que ela fala, aí, se vocês observaram, os alunos aí mesmo sendo negros, discriminados, tá? A escola lá de uma cidade pequena, sem recursos, o que eles tiveram? Eles não se fizeram de vítimas. Acho que isso para mim, a grande lição desse filme aqui, é a gente não aceitar viver numa condição de vítima. Olha um rapaz, um dos debatedores, o primeiro aquele. No primeiro impasse ele caiu fora. Ah, meu pai disse que o senhor está ajudando lá a montar uma cooperativa, que o senhor está apoiando os grilheiros, os poceiros, não sei o que, lindeiros, o que eram lá, tá? Então, eu vou cair fora porque ele disse uma frase que a mim chamou a atenção. Eu não quero me envolver, não quero me comprometer. Não quero ter meu nome da minha família comprometido. Então, vocês perceberam a atitude das pessoas diante de um problema. A doutora Antônio podia, como tantos outros, tantas outras pessoas de cor, ter dito, bom, eu não tenho comida, não tenho condição, então vou ficar na minha. Como a maioria fica. Não só os brancos, nós brancos também fazemos isso. Nos omitimos. Eu acho que essa é uma lição que o filme nos dá. Não ter medo de enfrentar. Nós somos homens e mulheres que lutamos. E aqui, vocês são homens e mulheres, não apenas alunos. Vocês estão se preparando para a vida aqui dentro. E não para uma sociedade, para lideranças de uma comunidade, de uma sociedade. Para amanhã serem os que vão lutar pela igualdade racial, social, seja o que for. Tá? Então, esse aspecto, acho que o filme levanta bastante forte. Realmente, complementando o que a professora dizia, o que eu digo sempre em sala de aula, eu não preparo vocês para uma prova, eu estou procurando preparar vocês para a vida. E eu sempre pensei assim, como eu dizia, então, nossa família é bem humilde, bem pobre, mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos respeito, amor e direção, foco. Então, aquilo que eu dizia de renúncias e deixar de brincar, de ter acesso a isso, tudo havia um fundamento, havia uma motivação. Eu acho que acima de tudo é ter foco, motivação, determinação, saber o rumo que vai. E as oportunidades surgem. Só que nós temos de estar preparados para quando elas surgirem. E às vezes uma única vez. É isso que eu digo para meus alunos. Então não foi sozinho que eu fui vencedor.
Foi minha família junto, amigos, pessoas que acreditaram na minha potencialidade, mas só que eu tinha que estar com potencialidade, eu tinha que estar preparado, eu tinha que estar com recursos para aproveitar a oportunidade. Então não adianta surgir oportunidade se vocês não estiverem com os recursos. E o recurso, como dizia no filme, é através então da educação que eu vou sair da ignorância, é através da educação que eu vou sair da escuridão. O filme deu essa mensagem. Então, eu sabia que era através da educação, através do estudo, que eu poderia mudar a história de vida, não só minha, mas a história de vida de uma família. A história de vida dos meus filhos e hoje já do meu neto. Então, por isso que nós temos que acreditar e gostar, acima de tudo, de nós mesmos. Como dizia a professora, meus pais eles cuidavam da roupa, aquela roupa do fim do domingo, mas era limpa. Se tivesse que ter um remendinho, era remendado, muito bem remendado. Né? E higiene, cuidados, educação com os mais velhos, com os respeito. E isso que a gente eu estou vendo uma carência nesse mundo atual, que fala carência de autoridade, sem ser autoritário, e carência de respeito, consigo próprio e com o outro. Há um momento no filme quando um aluno desafia o professor a falar sobre seus pais, sua família. Quando o professor diz, me conta uma coisa que eu não sei do seu pai, daquele que era o pastor. E o outro rapaz diz, não, o senhor fale. E ele conta a história de mandar de tirar a roupa da pessoa, passar em picho quente, com pena, não sei o que ele falou, e depois amarrar cada perna num cavalo, botar fogo e açoitar os cavalos. Né? Vocês imaginem a cena, o que eles faziam. E ele disse isso no final. Ele deu a entender que isso acontecia com a família dele, com o pai. E ele dizia o que os brancos queriam e o que eles conseguem com isso. Liberte o corpo, domine a mente. Portanto, todo sofrimento, todo trabalho que nós temos na vida é para nos dominarmos a mente. Se nós formos donos do nosso pensamento, da nossa intelectualidade, do nosso agir, da nossa vida, da nossa maneira de pensar, do nosso livre-arbítrio, ele fala essa frase, o livre-arbítrio, naturalmente nós seremos vencedores. Acho que essa é também uma grande lição do filme. Bem, eu acho que, indo no nosso encerramento, eu queria lembrar de uma coisa que diz o filme e que serve para nós bastante. E uma das coisas que vocês devem enfrentar isso, a Helena e eu enfrentávamos isso sempre muito com professores, quando a gente associa a disciplina com a conduta, com o comportamento fora da universidade. Aquela falsa noção de que o que nós somos aqui, o que damos de aula é que interessa. A nossa vida lá fora não quer dizer nada. Aquilo eu dou conta lá. Não. Ninguém consegue ser essa dualidade. E o nosso maior desafio, né, Helena, em língua portuguesa, é nós nos apropriarmos dos textos da área jurídica. Porque, e com isso, eu cito isso como exemplo, porque todos nós, como cidadãos, não importa se a minha especialidade é na área da medicina, da arquitetura, da odontologia, da engenharia, não importa a minha área, eu preciso dar conta da minha vida como cidadão. E isso exige que leiamos uma multiplicidade de textos muito grandes. O próprio doutor Antônio, os argumentos que ele tem, muitas vezes, em situações de júri, decorrem de inúmeras leituras que são muito diferentes da área jurídica e que servirão como exemplo. Né? Então, eu queria lembrar uma passagem aqui do filme, mas apenas para nós concluirmos. Né? Qual será a maior fraqueza do ser humano? É não crer. E isto é o que me dói profundamente quando eu vejo alguém dizendo assim, eu já não acredito mais em nada. Esta é a maior fraqueza humana e temos que vencer isto todos os dias.
todos os dias, porque todos nós temos momentos em que pensamos que não vale a pena mais crer em nada. E eu só diria uma coisa, relembrando Voltaire na Segunda Guerra, que foi preso numa torre de Frankfurt, e ele tinha grandes bens, ou ele tinha mísseis. Não, nada disso. Por que Voltaire foi preso numa torre em Frankfurt na Segunda Guerra? Porque ele era o grande mentor da Segunda Guerra. E as pessoas que pensam, elas são sempre um perigo para quem quer deter o poder sem ter conhecimento. E por isso nós terminaríamos amanhã de hoje dizendo assim, vale a pena conhecimento, porque só o conhecimento perturba as pessoas. Quem pensa é um desafio para todos nós. Muito obrigada, doutor Antônio, pela sua disponibilidade hoje, pela sua amabilidade em falar pelas pessoas e por essa postura de vida. A Helena, que é minha colega desde 1500, e uma estudiosa de muito talento, mas não só talento. Trabalha muito pelos alunos, por nós todos, pela comunidade, e nada foi de graça na vida, né, Helena? Sempre foi estudando muito e desafiando os outros, mas principalmente desafiando a ela mesma, desafiando a todos nós. Muito obrigada pela atenção que vocês tiveram conosco nesta manhã e espero que vocês levem algumas coisas para a vida e para toda a vida. Muito obrigada. O nosso colega que resolve seguir os nossos problemas aqui. Muito obrigada, então. Um bom resto de dia para vocês, uma boa semana. Bom feriado. A necessidade de frequência da direito processual penal. Ah, tá bom. Fazer alguma coisa? Se tiver, ela vai mandar.